Essa igreja é uma igreja de amor. Então você está no lugar certo. Amém? Encontrar o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos ao Senhor que nesta noite o Senhor mais uma vez use a instrumentalidade da sua palavra para falar ao coração da sua noiva, da menina dos seus olhos, a igreja do Senhor, o seu povo, os seus filhos, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa ministrar ao coração de cada um aqui, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém? Queridos, com base nesse versículo, eu quero usar a experiência de um paralítico que o Novo Testamento revela que ele viveu durante 38 anos da sua vida em busca de uma cura. E a Bíblia revela sobre um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, e ele chegava ali e ficava esperando as águas se moverem, porque havia um mistério ali em que as águas se moviam e os enfermos, quando entravam naquele tanque, eles saíam de lá curados. Então ali os enfermos se ajuntavam e eles ficavam, na verdade, disputando uma oportunidade para entrar naquele tanque e receber o seu milagre, para receber a sua cura. Mas esse paralítico tentou muitas vezes entrar naquele tanque, mas quando ele tentava entrar, sempre alguém passava à sua frente e ele não conseguia o seu milagre. Imagina você, alguém ir ou de repente vir todos os dias na igreja, na esperança de que Deus faça algo na vida dela, e de repente Deus está fazendo na vida dos outros e você percebe que nada está acontecendo na sua. E esse sentimento tomou conta do coração daquele homem e gerou um desespero, porque o desespero levava ele a fixar os seus olhos para aquele tanque. Mas eu quero dizer para você que nós não vivemos de desespero, nós vivemos de esperança, porque quem vive de desespero não olha para o autor e o consumador da sua fé, mas para aqueles que vivem em esperança, olha para Jesus e crê que Ele é a fonte da cura, é Ele o Senhor dos milagres, é Ele o Senhor que faz as coisas acontecerem. Então Jesus ele tem um encontro com um homem que está totalmente desesperado, mas ao mesmo tempo com uma esperança de entrar naquele tanque e ser curado, ser restaurado da sua enfermidade. Por isso ele tem uma atitude de não desistir e perseverar durante 38 anos. E quando Jesus chega ali naquele pátio e ele vê aquele homem, Jesus olha para ele e faz uma pergunta: você quer ser curado? Então ele responde: Senhor, todas as vezes que eu tento entrar no tanque, não tem ninguém, Senhor, que me coloque lá dentro, não tem ninguém por mim, não tem ninguém que faça com que eu entre dentro daquele tanque. Jesus não estava perguntando isso para ele, Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele não trabalha com métodos humanos, Ele trabalha com a graça, e graça é favor. E então eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei quanto tempo está durando a sua dor, eu não sei quanto tempo está durando o seu sofrimento, eu não sei quanto tempo você está carregando um fardo, eu não sei quanto tempo você está carregando um desespero na sua vida,
Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. Ele disse: eu não os deixarei, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele Jesus que estava lá na casa de misericórdia e que curou aquele paralítico, ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu mudei a história daquele homem e eu também posso mudar a sua história. Eu curei a vida daquele homem e eu posso curar também a sua vida. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que atuou ontem, ele atua hoje e ele continuará atuando amanhã, porque ele é eterno. Ele não se resume a um passado, nem a um presente e nem a um futuro. Ele é Deus, simplesmente Deus. E o texto vai dizer: Deus é. Então, se Deus é, ele precisa ser na minha mente, no meu coração, algo que me preenche, algo que eu me sinta satisfeito, algo que eu entenda que eu não preciso de um tanque para receber um milagre, de água se movendo para receber um milagre. Eu não preciso de uma garrafinha de água em que alguém está vendendo, que diz que trouxe lá do Rio Jordão para que eu seja curado ou purificado. O que você precisa é da graça, o que você precisa é de Deus, o que você precisa é de Jesus, e Deus é a resposta para aquilo que você precisa. Deus é a resposta para a sua família. Deus é a resposta para a sua salvação. Deus é a resposta para a salvação da sua casa. Então você tem que se sentir satisfeito nele. Você não precisa andar com Deus e de repente ficar à busca de métodos para conseguir resolver a sua vida. O que você precisa entender é que Ele é suficiente. Ele é suficiente na sua vida, e caminhando com Ele, você deve caminhar em esperança que hoje foi bom, mas amanhã será melhor. Hoje eu venci, mas amanhã eu também vou vencer, porque de vitória em vitória nós caminhamos na nossa fé, de vitória em vitória nós caminhamos com Deus, de vitória em vitória a igreja continua de pé, de vitória em vitória o Senhor, que é poderoso, estende as suas mãos e abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua descendência, porque Ele é Deus, Ele tem o poder para transformar a sua vida. Aleluia! Me ajuda aí, dá glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia! Deus é amado. Se alguém contou uma história diferente para você, gerando um ponto de interrogação em relação à divindade, ao Criador, eu quero dizer para você que Ele é. Ele não é algo que pode vir a ser. A Bíblia diz que Ele é. Ele é um Deus presente. Ele está aqui nessa noite. Ele sabe o que está se passando dentro de você. Ele conhece a sua história. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas provas. Ele sabe das suas tribulações. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe do que você está passando. Então você precisa entender que Ele é. O que Deus é, pastor? Deus é o seu refúgio. Ele é o seu refúgio. É nele que você tem que se refugiar. É nele que você tem que se esconder. É nele que você tem que abraçar. É nele que você precisa dizer: Deus, o Senhor é o meu auxílio. Eu quero, Senhor, que o Senhor permita eu entrar na Tua presença e ficar na Tua presença, porque a Tua presença me abençoa, a Tua presença me transforma, a Tua presença molda a minha vida, a Tua presença me faz parecer com Teu Filho Jesus, a Tua presença gera chama no meu coração, a Tua presença faz com que eu tenha esperança de compreender que dias melhores estão por vir na minha vida, porque o melhor do Senhor já nos foi enviado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu creio que dias melhores virão na minha vida,
vida, na minha casa, para a vida dos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças. Senhor, eu creio que dias melhores virão. Amém. Você crê que Deus é seu auxílio? Se esconda nele, vai para ele, permita com que ele te abrace, permita com que ele faça aquilo que somente ele pode fazer. Naquele momento ali, os homens estavam do lado daquele paralítico, e nenhum daqueles homens puderam responder à expectativa e à dor daquele homem que sofrera há 38 anos. Mas Jesus chega ali, e com uma só pergunta ele muda a história daquele paralítico. Porque ele tem uma palavra de ordem, ele tem uma palavra de governo, ele tem uma palavra de autoridade. Então ele olha para aquele paralítico e diz: levanta. Nessa noite, o Deus que é o seu auxílio diz para você: levanta, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Levanta, porque eu tenho algo novo para fazer na sua casa. Levanta, porque eu tenho algo novo para fazer na vida da sua descendência. Levanta, porque eu tenho algo novo para fazer na sua fé. Levanta, porque eu tenho algo novo para fazer nas suas finanças. Levanta, porque eu tenho algo novo para ti. Porque eu sou o seu auxílio. O Senhor olha para aquele homem que há 38 anos estava ali sofrendo, e o Senhor diz para ele: seja curado, levanta. E ele ouve a voz de Jesus, porque Deus ali, sendo representado na pessoa de Cristo, ele é, e porque ele fez com que aquele homem se levantasse. Eu quero dizer para você: olhe para o alto, olhe para Jesus e creia que Ele tem a resposta que você precisa. Olhe para Jesus com esperança, acreditando que Ele está vindo ao seu encontro para resolver aquilo que os homens não podem resolver por você. Ele é o seu auxílio. Amém? O que Deus é, pastor? Deus é a sua fortaleza. Quantos são os momentos que nós estamos, às vezes, passando, em que nós nos sentimos cansados, em que nós nos sentimos sobrecarregados, em que nós sentimos que a nossa caminhada está pesada, em que nós sentimos que o momento em que nós estamos atravessando é difícil, é doloroso, momentos em que às vezes o coração da gente está sangrando, momentos em que às vezes a gente está vivendo uma prova, uma tribulação sozinho, passando um tempo sozinho e sofrendo, o coração sangrando. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite e talvez está cansado, você que talvez está esgotado, você que está dizendo assim: eu estou fraco, eu estou enfraquecido na minha fé, eu estou enfraquecido na minha coragem, eu estou enfraquecido na minha perseverança, eu estou enfraquecido na minha fé, eu estou enfraquecido no meu entusiasmo, eu estou enfraquecido na minha caminhada com Deus. Nessa noite Deus está dizendo que Ele é a sua fortaleza. Sabe o que é a sua fortaleza? Que nesse dia o Senhor coloca o anjo dele ao seu redor, para cuidar de você, para cuidar da sua casa, para cuidar de você nos momentos de maiores lutas, de maiores dificuldades. Mas Ele também é uma resposta. Ele diz: aquele que está cansado, sobrecarregado, venham a mim, porque eu vos aliviarei. Aquele homem estava cansado, aquele homem estava extremamente cansado, ao ponto de que talvez em alguns momentos ele tenha desistido de entrar naquele tanque, porque foram muitas as tentativas que ele fizera e ninguém permitia com que ele entrasse no tanque. Eu quero dizer para você hoje que você não precisa desse tanque, dessa
porque ela está aqui. Ela tem um nome, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que renova as suas forças. Você está cansado, Ele dá força ao que não tem. Ele dá força àquele que está cansado. Ele renova as suas forças. Mas para que Deus renova as nossas forças? Qual é o motivo de Deus renovar as nossas forças? Para vocês se levantarem e voar bem alto, mas bem alto como a águia. Vocês vão voar bem alto, mas bem alto como a águia, porque Deus é o seu auxílio, Deus é a sua fortaleza. O inimigo muitas vezes quer te paralisar, o inimigo muitas vezes quer cortar as suas asas, ele quer podar você, ele quer fazer com que os seus pés estejam pregados no chão. Mas você não pertence a esse grupo de pessoas que rendem-se ou se prostram à vontade dele. Você é um guerreiro, uma guerreira, um homem de fé, uma mulher de fé. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é mais que vencedor. Você foi lavado e remido pelo sangue. E aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você tem um anjo do Senhor que está caminhando contigo. Então você se levanta e você declara a sua vitória. Você levanta pela manhã com fé e diz: o meu dia hoje será abençoado. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor cuida de você, o Senhor te protege por cima, por baixo, dos lados, em todos os lados. O Senhor é a sua fortaleza. Amém? E o inimigo não pode jamais frustrar os planos de Deus para a sua vida. Ele tentou fazer isso com alguns homens, como Jó. Ele tentou fazer isso na vida de Jó. Mas a Bíblia diz que ele não pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Porque o que Deus tem para você é um futuro de bênção. É um futuro de bênção. Deus está traçando dias melhores para você. Deus está traçando momentos melhores para a sua vida. Pastor, mas eu estou sofrendo. O seu sofrimento glorificará o nome de Jesus e abençoará pessoas. Porque é na sua dor, é no seu sofrimento, é nas suas cicatrizes que sairá as suas melhores mensagens, os seus melhores testemunhos, a sua melhor pregação, o seu melhor louvor. É aquele que você canta no dia em que você está sangrando, que você está chorando, que você está desesperado, mas ao mesmo tempo você tem uma esperança de que Deus é por você, de que Deus é o seu auxílio, de que Deus é a sua fortaleza. Então você continua, porque você não faz parte daqueles que param. Você continua, porque você não faz parte daqueles que desistem. Amém? Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Deus é. O que Deus é, pastor? Ele é presente na adversidade. Qual é a adversidade que você está atravessando? Qual é o tempo em que você está vivendo? Quais são as muralhas que têm se levantado à sua frente? Qual é a grandeza e o poder dos seus inimigos? Qual é a grandeza dos dias difíceis que você está vivendo? Eu quero dizer nessa noite que Deus é seu auxílio, Ele é a sua fortaleza, mas Ele é um Deus presente que todos os dias caminha com você. Todos os dias. Não é somente aquele dia em que as coisas convergem para o seu bem, mas é naquele dia em que você está sofrendo, naquele dia em que a dor aperta o seu coração, naquele dia em que você se sente, às vezes, a carne dizendo para você:
você não está, Ele está presente com você. Às vezes o inimigo está soprando no seu ouvido e dizendo: está vendo? Deus não se importa com você. Talvez o inimigo está soprando no seu ouvido e dizendo: está vendo? Deus tirou isso de você. Talvez o inimigo está soprando nos seus ouvidos e dizendo: está vendo? Deus é bom para uns e para você Ele não é. Eu quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata a cada um de nós como seus filhos. Deus não tem filhos prediletos. Deus ele tem filhos e Ele trata cada um de nós na nossa individualidade, porque cada um de nós temos as nossas vitórias, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as adversidades. Então Ele trabalha em prol a cada um de nós. Mas quando nós estamos reunidos aqui, Deus trabalha em prol a uma igreja que se chama corpo, que se chama família, que se chama comunidade, que se chama noiva de Cristo, que é a menina dos olhos de Deus. E a essa igreja Ele promete estar presente, porque o culto sem a presença de Jesus é apenas um momento religioso. E nós não estamos aqui para um momento religioso, nós estamos aqui para um tempo de entrega, para um tempo em que nós estamos abrindo o coração para que Ele nos transforme. Porque o Evangelho tem o poder sim de informar você, mas o Evangelho precisa transformar você, porque Ele tem o poder de transformação. Então Ele olha para aquele homem e diz: levanta. Ele levanta. E agora, pega a sua adversidade. Qual que é a adversidade? É a marca. Qual é a marca que você está carregando, que representa a sua adversidade, que representa peso na sua vida, que representa dias difíceis, que representa momentos difíceis? Qual é a sua adversidade? Eu quero dizer nessa noite que há uma palavra de ordem, há uma palavra de governo, há uma palavra de Deus sobre a sua vida, e Deus diz: pega a tua maca, pega a tua adversidade, levanta e anda, 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 levanta e anda. Pega a sua marca, pega a sua adversidade, pega o seu dia mau, pega o seu dia ruim, pega o seu tempo de dor, pega as palavras de maldição que lançaram sobre a sua vida e pega essa adversidade e lance ela para mim, porque eu sou o seu auxílio, eu sou a sua fortaleza e eu sou Deus presente na sua vida. Eu não te deixo sozinho. Deus é aquele que batalha as suas batalhas. O inimigo muitas vezes se levanta para tentar nos derrubar, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus é presente nas nossas vidas. Independente do tempo, independente das circunstâncias, Ele sempre será presente. E Ele traz com Ele algo extremamente poderoso. Ele traz com Ele uma essência. Sabe qual é a essência? É o amor. Ele traz com Ele o amor. Então, quando você está no auxílio, quando você está sendo fortalecido, quando Deus está te cercando, te protegendo, Ele está dizendo que também é presente na sua adversidade, e com o amor dEle, Ele te fortalece, dizendo para você assim: não acredite nas mentiras do diabo, porque eu te amo, você é meu filho, você é a minha filha. Mas há muitas pessoas que apenas conhecem essa expressão, que Deus te ama. Mas a Bíblia diz que Ele não apenas nos ama, Ele é amor. E esse Deus que
está presente, ele traz com ele essa essência e mostra para você que, independente do que você está passando, ele ama você. Ele entregou o seu filho Jesus na cruz do Calvário por sua causa, porque ele ama você. Você é precioso, você é preciosa, você tem valor. Jesus não morreu na cruz por nada. Jesus morreu na cruz para fazer com que a sua história se tornasse interessante, não apenas para você, mas para aqueles que te veem. Porque quando as pessoas olham para você, elas precisam também enxergar essa essência. Alguém que está no auxílio, alguém que está na fortaleza, alguém que está sendo fortalecido na adversidade, mas que está desfrutando da esperança e do amor de Deus. Então aquele paralítico, ele recebe o amor de Deus. Ele pega a sua adversidade, ele pega a sua maca, ele levanta e ele sai daquele lugar. Eu quero dizer para você que Deus está tirando você de lugares que têm travado áreas da sua vida. Deus está tirando você de lugares que têm interrompido você de prosperar. E Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas nessa noite para que você prospere, para que você avance, para que você vença, para que você seja um campeão, para que você seja um vencedor, para que você ande de cabeça erguida, para que quando as pessoas olharem para você, elas não veem você um Deus fraco, um Deus pequeno, mas quando elas olharem para você, elas encontrem a visão de um Deus que é auxílio, que é fortaleza, que é presente, que muda a história, que cuida, que ama, que zela, que protege, que ampara, que nos dá fé, que nos dá coragem e que faz com que a vida se torne interessante para cada um. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Deus é o seu auxílio, a sua fortaleza, e Ele é o Deus presente na sua adversidade. Ele mudou a história daquele paralítico. E Ele também é Deus que está mudando a sua história. Pastor, quanto tempo isso vai demorar? Depende de você. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer derramar algo novo na sua vida. Deus quer renovar áreas da sua vida. Deus quer trazer um avivamento sobre a sua vida. Deus quer fazer com que você viva um tempo novo, mas você precisa querer. Vocês querem? Jesus pergunta para aquele homem: você quer? Sabe por quê? Porque esse Deus, Ele é um Deus gentil, Ele é um Deus educado. Ele às vezes nos pergunta o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos. Ele não invade a nossa privacidade, Ele respeita a nossa liberdade, porque Ele nos criou no livre-arbítrio para fazermos escolhas e tomarmos decisões. Aquele paralítico simplesmente poderia dizer para Jesus: não, Senhor, eu não acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, porque talvez alguns profetas já tenham passado aqui e falado coisas sobre minha vida, e que eu iria levantar dessa maca, e que eu iria ser curado, e nada aconteceu até aqui. Talvez ele poderia ter pensado assim, mas ele não se expressa dessa maneira. Ele, logo quando recebe a palavra, ele permite ser curado, ele permite ser transformado, ele levanta, então agora o seu corpo, ele recebe um comando de Deus para que o corpo funcione da forma como deveria funcionar. As partes que estavam paralisadas foram curadas, e agora ele começa a andar, carregando a sua maca, e os homens religiosos olhando ele carregar aquela maca que representava uma adversidade, uma história de sofrimento de 38 anos. Eu quero dizer que essa noite
você precisa entregar a sua marca, a sua adversidade para Jesus, porque você não precisa carregar mais ela, porque Ele já carregou a sua marca de dor, a sua marca de sofrimento, a sua marca de paralisação da fé. Ele já carregou por você lá na cruz, para que você viva hoje, não mais pelas coisas que você vê, mas que você ande pela fé. Porque andar pela fé é você pisar num chão em que você não está vendo, mas você tem a certeza que Ele existe. É você crer num Deus que você sabe que Ele é, que Ele existe e que você não está vendo, mas que a sua fé faz você acreditar que Ele está presente, que Ele é Deus da sua vida, que Ele é Senhor da sua história e que Ele é o seu Criador e o seu sustentador. Glória a Deus. Amém? Amém. Quantos daqui nessa noite querem que esse Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é presente, toque na sua vida, para que através de você Ele também possa tocar na vida de outras pessoas? Quantos querem isso? Amém. Então erga suas mãos ao alto, erga suas mãos ao céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir que o Senhor olhe para essas mãos que estão erguidas. Essas mãos estão erguidas em direção ao céu, ao seu trono de glória, porque o Senhor está sentado ao seu trono de glória. O Senhor é o Deus que é poderoso, e nós estamos erguendo as mãos e dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor seja somente ao Senhor, porque ontem nós estávamos no lamaçal, ontem nós representávamos uma história de fracasso, mas hoje nós saímos do lamaçal, fomos curados, fomos santificados, fomos justificados, fomos perdoados, fomos transformados. O Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa história, e as nossas mãos estão erguidas para dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, obrigado, porque hoje nós estamos livres para dizer que nós te amamos, livres para dizer que o Senhor é Senhor das nossas vidas, livres para dizer que o Senhor é Senhor da nossa família, livres para dizer que o Senhor é Senhor dessa igreja, livres para dizer que o meu amanhã será melhor do que o hoje. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda.